Oi, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 coisas fundamentais que você precisa saber para entender melhor como é que funciona a leitura no inglês. Antes de mais nada, bem-vindo ao Brazuglish, o canal brasileiro onde você vai aprender a ler inglês e a falar como um americano. Eu sou a Carla Dubis e vou te mostrar como. Número 1. E talvez a mais importante é você saber que o inglês não é uma língua fonética como o português. Isso significa que você não soma as letras da palavra e reproduz o seu respectivo som. Na verdade, você aprende a decodificar sequências diferentes de vogais com consoantes e, a partir das sílabas, formar os seus sons diferentes. Por isso que muitas vezes você vai ter a sensação que uma palavra tem 2 sílabas, quando na verdade tem uma só. Sim, uma palavra que aparentemente tem 2 sílabas, muitas vezes em inglês vai ter uma só. E eu vou mostrar exemplos práticos disso, tá? Então, com isso, podemos ir para o número 2. As vogais. As vogais são a parte, diria, mais importante da leitura. E, no primeiro momento, a gente vai estar focando em 2 variações de sons. Quando a vogal é longa, o mesmo som do nome da letra, ou curta, quando a sílaba termina, ou palavra termina em consoante. Então, por exemplo, a palavra go, como está aqui do lado, uma palavra de uma sílaba só, terminando em vogal, vai ter o som longo da letra go, enquanto se terminado em consoante, got, vai ter o som curto da vogal. E isso com inúmeras combinações. Por exemplo, na palavra hi, oi em inglês, você vai ter o i, o I, a vogal I, que no seu som longo é I, no fim da palavra. Enquanto se eu adicionar mais uma consoante, eu fecho essa sílaba e eu transformo ela em uma sílaba fechada. Por isso, em inglês existem 2 tipos de sílabas, as abertas e fechadas. E isso é muito importante de perceber na leitura, porque isso é o que vai definir o som da palavra. Exceto exceções. E sim, existem algumas, mas aí é uma questão de decorar as exceções. Não tem mistério, tá bom? Número 3. Outra coisa fundamental na leitura é você saber que muitas vezes palavras terminadas em "é", esse "é" não deve ser pronunciado. Ele só está indicando que a primeira sílaba é uma sílaba longa. É o silent E. E, a letra E, em inglês, que parece I, né, de Índia. E muita calma nesta hora. Como eu já tinha dito no começo do vídeo, a gente não vai reproduzir todas as letras que aparecem na folha de papel. E sim perceber o tipo de sílaba. Então, por exemplo, nos exemplos do lado, na palavra cap, de boné, é uma sílaba só, com A, cap. Mas, se eu colocar uma vogal a mais, a letra E, depois do P, já não tem o mesmo som. A palavra se torna cape, de capa, que nem a capa do super-homem. Mas algo importante de se ligar é que a palavra continua sendo de uma sílaba só, e não 2. É cape. Só mudou a primeira sílaba, tá? E, por exemplo, você pode ver em outras palavras como
ket, e kit, né, que nem a gente fala no português, ket, terminada em consoante, você vai ver o som curto da consoante. Mas, se for terminado no E, de novo, a vogal se torna longa. Então, vai ser kite, que nem em pipa, em inglês. Ok? Então, bora ao número 4 agora. Num primeiro momento, no nosso aprendizado da leitura, a gente vai estar se focando mais nas vogais. Outra diferença que você vai perceber na leitura no inglês é a existência dos dígrafos entre vogais, ou seja, combinações de duas vogais diferentes não vão só formar ditongos, como acontece no português, vai formar um som distinto. E aí a gente vai percebendo as diferentes combinações. Por exemplo, na palavra se, com duplo E, você vai ter o som longo da letra E, que é igualzinho ao nosso I de igreja, tá? Si, de V, como tá aí do lado. E com uma grafia super semelhante, você vai ter si, a mesma coisa, como uma palavra homófona, mar em inglês, ok? E você ainda pode ver com o mesmo som a letra C em inglês, que também é si. Então, vamos normalizar sempre as palavras homófonas, porque existem muitas em inglês, tá? E combinações diferentes de vogais dentro das palavras, de sílabas diferentes. Aqui eu estou dando exemplos de palavras com uma sílaba só. Outro exemplo que eu coloquei aqui é o weight. O weight de peso, escrito como demonstrado aí do lado, com o E e o I, e o wait de esperar, de aguardar, o AI. E para terminar o nosso vídeo de hoje, quero te apresentar o famoso schwa, som que ganhou até nome próprio. Ele é o som mais usado e repetido no inglês. Ele vai aparecer em diversas letras diferentes e é um som preguiçoso, parecido com a letra U curta, no seu som curto. Eu costumo brincar que o schwa é o tanto faz da pronúncia, como aparece na palavra banana, por exemplo. Às vezes você vai ver o schwa com a letra O, e você ainda pode ver esse som em palavras diferentes, como em brother, mother, love, é O, mas com o som de A. E às vezes ele vai aparecer, inclusive, com palavras com a mesma letra. Por exemplo, na palavra banana, você vai ver o schwa no começo e no final. E aí eu brinco, o schwa, ele acompanha a inércia. Então, o que é importante você perceber no primeiro momento é que você vai ver o mesmo som com letras diferentes e, às vezes, sons diferentes com a mesma letra. E isso é coisas do inglês, como você viu no exemplo dado antes do banana, que o schwa está no começo e no final da palavra. Mas o schwa também pode aparecer em outras palavras, principalmente com a letra O. Mas também vai aparecer com a letra U, com a letra E, com a letra I e assim por diante. Então, nada de desespero. Com isso, o nosso vídeo chega ao final. Então, no próximo vídeo, a gente vai mapear os sons das vogais nas suas diferentes combinações. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!